Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Infante, eu sou doutorando em Ciências Farmacêuticas com ênfase em cosméticos pela Universidade de São Paulo, pelo campus de Ribeirão Preto, né? Pelo programa de Ciências Farmacêuticas. E eu, ah, a convite do Raoni, estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa ela é intitulada Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Cosméticos para o Público Masculino com óleos essenciais, né? E eu trabalho tanto com a caracterização da pele, eficácia clínica, perfil de consumo, como a influência da publicidade também. Então é uma pesquisa bem multidisciplinar. E o Raoni pediu para que eu falasse um pouco sobre o que eu encontrei nessa pesquisa, né? Eu acho que, assim, dentro do que eu posso já trazer e falar, porque alguns dados não estão publicados ainda e a gente trabalha, a ciência trabalha com essa questão de sigilo até a publicação, né? Uma das coisas que eu já observei conversando com muitos dos meus participantes de estudo, eles sejam homens de 18 até 50 anos ali que eu conversei, é que tem uma barreira muito grande para início do uso do cosmético. E quando eu falo cosmético, entendam que tem vários setores dentro da cosmética, né? Tem o setor de higiene, tem o setor de skincare, tem o setor de perfumaria. Perfumaria e higiene são duas coisas que para o homem já é mais fácil dele encontrar, dele utilizar. Agora, por exemplo, skincare, fotoproteção e tudo mais, eles têm como se fosse uma barreira cultural para começar a utilizar isso. E muitas vezes por uma barreira de uma construção social, uma coisa que vem já, às vezes, até de um comportamento um pouco machista em volta da sociedade, a gente vê que isso reflete no uso do cosmético, porque o cosmético ele é um autocuidado, né? Principalmente se você pensar o fotoprotetor, ele é super preventivo, né? E se você tem, por exemplo, não só na cosmética essa situação, onde você vê que vários casos de alguns tipos de câncer poderiam ser evitados se o homem tivesse um cuidado maior e tudo mais. Então, isso é levado também para a cosmética, tá? Tanto é que o câncer de pele não melanoma ele é muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres, né? Justamente porque eles não têm. Uma das coisas, além de algumas pequenas diferenças fisiológicas, é essa questão social de eles não usarem filtro. É muito difícil você ver uma regularidade entre os homens que utilizam fotoprotetor, né? É muito complicado você não ver essa regularidade. E isso reflete na qualidade da pele da pessoa. Porque se você não não é só uma questão de mudança de hábito, mas é uma questão de uma coisa cultural que está por cima de tudo isso, tá? Então, quando você se expressa dessa forma, você constrói toda uma estrutura social em volta desse cosmético. E isso eu estou falando do fotoprotetor em si. Cada cosmético vai ter uma característica. Os de higiene, por exemplo, a gente tem que os homens eles já conseguem utilizar e hoje em dia a indústria utiliza muito do Formen para os produtos de higiene, mas no sentido sensorial, não que, por exemplo, de higiene vai ter alguma diferença na pele do homem e tudo mais. É uma questão mais sensorial, né? Porque o homem às vezes gosta de uma coisa mais refrescante e tudo mais, mas tendo em vista que é um país tropical, eu acho que isso também se aplicaria às mulheres, com certeza, no Brasil. Elas também gostariam de ter produtos refrescantes e tudo mais. E perfumaria também é super bem difundida dentro do Brasil entre os homens. O mercado de skincare, ele não é muito forte no Brasil, ele está crescendo nos últimos anos, principalmente entre as mulheres. E agora os homens estão começando a utilizar skincare também. E é um momento importante nessa questão. Por quê? Quando você vai ver que tá aumentando, skincare é um lugar onde você é uma parte do cosmético da indústria de cosmético que requer muito gasto, né? Requer muito investimento em comparação a outros por particularidades de registro do cosmético e tudo mais. Então, se você tem uma cultura que fala para o homem, olha, você tem que usar menos cosmético, usar cosmético não é uma coisa de homem, usar skincare não é uma coisa masculina, que reprime o homem a utilizar, ah, é ruim para a empresa também. Você entende que isso a gente chama, eu dei um nome de um machismo estrutural, né? Que isso vai ser ruim para a empresa também. Por quê? Porque a empresa está perdendo um nicho grande,
tendo em vista que as estruturas familiares e tudo mais, elas mudaram hoje em dia, né? Que poderia existir muito mais a fundo, entendeu? E isso, apesar de você ver entre o público homossexual uma maior facilidade de utilizar, não quer dizer necessariamente que se você é homossexual você vai utilizar filtro, vai usar skincare, não quer dizer necessariamente. Na verdade, entre os que não utilizavam na minha pesquisa, havia uma grande diversidade de pessoas. Só que os que mais utilizavam geralmente eram homossexuais. Eles têm essa questão de conseguir superar essa barreira mais facilmente, tá? E a outra questão também que é importante quando a gente fala de homem e cosmético, aqueles que já pularam essa barreira cultural e conseguiram começar essa adesão, esse uso e tudo mais, eles começam agora a se importar com questões relacionadas ao produto. Então, o que que a empresa traz de positivo para você? O sensorial do produto, super importante para esse tipo de consumidor. Se o sensorial for ruim, ele não continua utilizando. Diferente daqueles que não pularam essa barreira ainda, né? Eles, como eles não tiveram contato com o produto, o sensorial eles nunca falam para mim, o sensorial é um problema. Preço também é uma coisa que é mais importante para quem já começou a utilizar do que quem vai começar a utilizar. Quem não começou a utilizar, geralmente o problema está relacionado mesmo em desconstruir algumas coisas mais sociais mesmo. Essa coisa que vem de fora da pessoa e não totalmente de dentro dela, né? Bom, é só um pedacinho do que eu posso passar para vocês nesse momento. Sempre vou tentar divulgar esse trabalho e muito obrigado, Raoni, pela oportunidade de poder divulgar sempre a ciência. Tá bom? Obrigado.